Ora, sejam bem-vindos a mais um Diário de Reflexão, o último desta terceira, quarta, já não sei, quinta, enfim, já não interessa muito. O meu nome é José Paiva, já tenho aqui comigo os meus convidados de sempre, Hélder Gomes, Rita Marrafa de Carvalho e Zé Pedro Silva, meus queridos. Como é que estamos? Sãos e salvos ou não? Até Estamos ver. a beber. Mas não sãos. São já não? Eu acho que não, começa a duvidar Ora disso. bem, só eu é que não estou a beber. Opa, diretor. Falha. Falha. Alguém tem que Grande trabalhar falha. neste diário. Pá, como Bem, então diria- se calhar tenho que ir... Enfim. Pois, está na altura de sextar, como diriam os brasileiros. É isso, vou fazer depois isto. Sextou. Estava a fazer um puzzle. Ai, que seca de vida. Ai, coitadinho. Cada um És tão tem as suas millennial. escolhas. Mas é um puzzle, e é um puzzle para 5 anos, ainda por cima. É um puzzle de... Não, mas é um puzzle Para de 5 gajas anos ou para nuas. durar 5 anos? É um puzzle de gajas nuas. Bom, És muito vamos lá homem. a temas. Se calhar vamos falar aqui de uma coisa que estávamos a falar em off, que é esta questão das pessoas que foram impedidas de entrar em Portugal, das pessoas repatriadas, que eu fiz aqui um bocadinho de confusão e, portanto, vou começar com a Rita, que é especialista em expatriar portugueses. Rita, queres fazer perceber-me a mim e aos meus... A agência Marrafa. Exato, a agência Exatamente. deixou de ser médica, deixou a profissão, voltou agora para o jornalismo. Rita, então o que é que se passa? As pessoas não podem entrar, há outros que vão ser repatriados, que confusão é esta? Não, a confusão não é grande. A verdade é que durante estas 2 semanas... Sou eu que sou burro, é isso? Exato. O problema é interpretativo. Durante estas 2 semanas nós tivemos, Estado português, tivemos vários portugueses que tentaram regressar, ou porque queriam fazer esta quarentena em solo nacional, ou porque estavam em férias, ou porque, por algum motivo, tinham uma deslocação em trabalho e depois, com todos estes impedimentos dos voos, não conseguiram regressar. E 75% dos portugueses que pediram ajuda ao Ministério dos Negócios Estrangeiros conseguiu regressar. Só que existem ainda 1000 cidadãos portugueses espalhados pelo mundo que estão a ter muita dificuldade porque não há voos, porque é preciso, em termos protocolares, haver aqui, nem que seja um avião fretado para os ir buscar, e durante a próxima semana, o que Eduardo Cabrita disse é que esses 1000 portugueses, em princípio, voltarão então para solo nacional. Se todos se concentrassem em Wuhan, se calhar dava para ir buscar como fomos buscar os outros portugueses. Menos um. Provavelmente. É Eu não um quis tipo voltar. ponto de encontro. Quando há a festa do Avante, encontramos todos na bandeira, não é? Sim, exatamente. Já agora, Hélder, é um ponto de quem daqui nunca foi à festa da Avante? eu já, em trabalho só, na Nunca verdade. Mas já, foste? 2 vezes. Como foste, assim? Hélder? Não, nem vou. Eu também não iria a uma festa do PSD ou do Chão da Lagoa Mas eu não ou do vou à festa do Pontal. Avante, eu vou Festa ouvir do música, vou Pontal, aos das melhores concertos. festas que este país tem. Claro, só Tens concentração. concertos, tens exposições, Claro. Pois é. teatro. É, A música... tinhas as Farc, uma banquinha das Farc, na altura em que era uma Mas organização tu fazes o que tu terrorista. quiseres, o espaço é imenso, é enorme. Claro. A E em música, termos no, culturais é maravilhoso. a, Enquanto música, ponto de a música no encontro. Avante, efetivamente, é boa. Eu, para mim, o artista favorito continua a ser o Jerónimo de Sousa. Dá uma música que é uma coisa... olha, música para os nossos ouvidos. Eu adoro que de repente estamos a falar do Avante, mas Zé, o que é que te parece esta questão das pessoas, enfim, dos portugueses que não conseguem voltar? António Costa já tinha dito que não voltar, não é? Estamos a falar aqui de outros portugueses. Ele, inclusivamente, que andou por aí escrito que tinha proibido a Páscoa. Portanto, como é que olhas para esta questão de termos expatriado, dos expatriados, que temos que agora resolver esse problema e das pessoas que não conseguem entrar em Portugal? É uma cena que tem a ver com aquele facto que nós dificilmente ultrapassamos, que é sermos um país pobre. Isto é uma questão de dinheiro. É muito simples. É não ter a capacidade de pegar em aviões e ir buscar os portugueses que estão em zonas, ou que estão lá fora, simplesmente, ou que estão em zonas de maior risco por estarem em países que não oferecem grandes seguranças relativamente aos seus sistemas de saúde. Eu acho que aí o perigo é maior em países mais instáveis. E, portanto, nós, em crises destas, enfim, costumamos estar sozinhos em crise, ou quanto muito estamos com a Espanha, com a Itália, com a Grécia, como foi a última. Hoje estamos numa crise que é mundial, não é? E então ficamos com este rabo de fora, não é? Que é o facto de sermos um país muito pobre, apesar de estarmos no bloco político mais rico. E, portanto, os portugueses, se nós tivéssemos arcabouço financeiro, os aviões já tinham ido lá buscar as pessoas. Não temos, está-se a tentar reorganizar. O próprio ministro até já deu a entender isso. Que isto é preciso ter calma, temos que juntar as pessoas, temos que juntar as pessoas todas para a excursão ficar suficientemente forte para depois virem. Portanto, o que está a atrasar não é burocracia nenhuma. É graveto, arame, pilim. Ora bem,
Hélder, vamos fazer aqui este exercício. Tu, se fosses um desses portugueses, o que é que te apetecia dizer a António Costa, a Marcelo Rebelo de Sousa, etc., neste momento? Não sei se poderás dizê-lo aqui. Não. Tudo o que eu tenho a dizer a esses altos dignitários da nação, eu digo aqui, sem qualquer problema. Ou o que é que eles pensam já agora, se fizeres esse exercício? Diria simplesmente que a conversa de juntar todos os portugueses num avião fretado é contraproducente, porque não pode haver ajuntamentos, não pode haver aglomerados de mais de 5 pessoas, portanto, eventualmente teriam de arranjar várias passagens aéreas para trazer esses portugueses, porque todos no mesmo avião... Deixa o Hélder falar. O Falcon da Força Aérea faz tanta viagem... Por acaso agora, com essa reprimenda ao Zé, precisa um bocadinho uma professorinha sexy. Agora já é professora, bem, a mulher dos sete ofícios. É isso. Mas sim, estavas a dizer... Diz lá, o Falcon. Eu estava a dizer que o Falcon da Força Aérea faz tanta viagem inútil, e agora, porque eu já ouvi dizer que, como digo, foi o próprio ministro que disse que há zonas onde estão 2 ou 3, isto não podemos ir lá assim. E, portanto, dá a entender que é uma questão de eficiência, enfim, financeira, não se pode ir buscar 2 pessoas à América do Sul. Ora bem, eu pergunto, o Falcon, não sei se o Falcon neste caso tem tanques de combustível suficiente para ir à América do Sul, mas para outros países, por carga d'água é que, já que fez tantas viagens inúteis para levar pessoas a reuniões inúteis, porque é que não vai lá buscar? Eu volto a dizer, isto é uma questão mais financeira do que outra coisa, porque não há qualquer impedimento, embora houve aí uma notícia qualquer interessante de um avião da Ibéria que na América do Sul não permitiram aterrar, não viram isso? Não. A Presidente da Câmara, sim, a Presidente da Câmara lá do sítio, meteu carros na pista, tem que ver essa. Sim, para impedir... Mas era uma... Eu vi. Mas era uma falha de informação porque achavam que era um avião que vinha de Espanha cheio de passageiros. E o avião ia vazio e ia só buscar pessoas. Isso é bom. Exato. Mas, portanto, não há nenhum impedimento a aviões, seja o Falcon, seja o C-130, de ir buscar os portugueses que estão em risco lá fora. Portanto, a questão só pode ser financeira. Não há eu estava para aqui a dizer expatriados, mas queria dizer repatriados. Não sei porque ninguém me corrigiu. Eu estava aqui com o burburinho, mas não, porque depois apareceu-me aqui esta notícia de cerca de 3 mil portugueses já foram repatriados. Porque nós somos mais pessoas e gostamos de lançar para a linha de comboio. Então pronto, esta parte cortamos. Não, nem gostamos de os expor assim publicamente. Sim, é isso. Olha, então se calhar eu trazia aqui um tema que eu próprio quero muito discutir, e porque não sei bem como é que isto vai ser feito. Não. Isso já caguei. Isso já não quero saber. Não digas palavrões que as pessoas estão a ver. Já fiz a minha Burrifame. Burrifame, isso já não me interessa. Não, é esta questão de libertar presos. Cerca de 1.200 presos podem sair da cadeia com as medidas propostas pelo Governo de Proteção contra o Covid. Perdões, indultos, antecipação de liberdade condicional. Estão excluídos os condenados por crimes graves. Rita, como é que isto se vai fazer? Porque eu estive a tentar ler, a perceber como é que é possível controlar estas pessoas, pulseira eletrónica, mas depois pode causar um conflito de, lá está, os condenados por crimes graves ficam, então e eu? Não vai ser fácil tratar disto. Acima de tudo, o que vai ser difícil é a tipificação do que é um crime grave. Depois, não há pulseiras eletrónicas para todos, vamos ser muito honestos. Nós temos aqui 2 questões. Primeiro, porque estamos a falar de penas inferiores a 2 anos e eu tenho que recordar que muitos, pelo menos grande parte dos crimes com prisão efetiva, com 2 anos não é aplicada. Depois, preocupam-me muito os crimes de violência doméstica, dos condenados por violência doméstica. Regressam para onde? Para que casa? Com que garantias? Com que meio de subsistência? Como é que estas pessoas vão arranjar trabalho, voltando à integração social? Mas esse não é um dos casos em que não podem sair? Pergunto eu. Devo dizer que o Sindicato de Magistrados do Ministério Público já enviou um documento à Ministra da Justiça porque quer critérios rigorosos sobre que pessoas é que podem sair e em que condições é que devem sair. Mas ela ontem definiu, até deu um número das pessoas que estariam para sair. Pois acho que são estes de 1.200. Os indultos e as precárias ou os perdões antecipados, eu consigo compreender isso, mas nós temos que ter noção que todo este tipo de libertações tem que ser acompanhados pela Direção-Geral de Reinserção Social. E até que ponto... Olha, meu pai a ligar-me, desculpem, vou ter que... Sim, tudo bem.
Olha, tive mesmo que sair. Pronto. Olha, saiu mesmo. Então, olha, Zé, passo para ti a bola. A Rita há de voltar. Passo para ti a bola, porque aqui falamos muitas vezes do André Ventura. Não, Rita já voltou. Era o meu pai então, e ele tem toda a razão, porque eu não lhe respondi uma mensagem, ele deve pensar que eu estou morta aqui a tossir. Pronto. Não, estás só a falar connosco, que é pior do que estar morto. Exato. Coitado do senhor, deve estar preocupado. Então, Rita, estavas a dizer. Sim, era estas dúvidas que eu coloco, porque vão necessitar de elementos da Direção-Geral de Reinserção Social que muito provavelmente não estão disponíveis para um posicionamento local, não é? E presencial para tratar destes casos. Isto tem de ser muito bem avaliado. Muito bem Zé, tem de ser muito... A Rita saiu e voltou a entrar, eu ia-te passar a palavra, passo agora, que é esta questão de ser bem avaliado, porque André Ventura tem falado muito disto e tem sido o ponto que ele tem manifestado mais nas redes, até no Parlamento. Isto se corre muito mal, vai ser muito benéfico, principalmente para André Ventura e para outras pessoas que são muito contra esta medida. Eu vejo a ele a falar mais sobre isto, certamente haverão outros partidos, mas ele é... Haverá outros partidos, sim. Haverá. Eu, para ser franco, eu não quero saber do André Ventura. E isto não é por achar que ele não deve ser tido em consideração. Não me interessa agora muito estar a comentar o que ele diz ou pensa neste momento, mas não é por aquela ideia de que se deve ignorá-lo. O que eu acho sobre a questão da libertação de alguns presos é uma coisa muito simples. Há aqui uma questão que tinha que ser explicada. Tinha que ser explicado o porquê. Ou seja, vamos lá ver, as pessoas têm que estar fechadas nas suas casas. Enfim, uma prisão não é propriamente uma casa, mas é o sítio onde as pessoas estão e onde é possível haver um controle sanitário muitíssimo grande. Portanto, primeiro tinham que me explicar a razão desta libertação imediata, como se estivéssemos perante uma fuga radioativa, qualquer coisa que não é muito mais controlável. Ou seja, eu acho que a saúde, a vida, a integridade física, tudo isso dos presos tem que ser absolutamente indiscutível. Não é isso que está em questão. Portanto, se me explicassem que tecnicamente havia um risco enorme de uma cadeia ficar toda contaminada e os presos todos com problemas gravíssimos, não havia a menor das dúvidas que era preciso haver uma solução. Mas isso tem que ser explicado, porque eu ainda não ouvi ninguém dizer, não, isto é um facto. Há muito controlo, é possível haver, as pessoas estão no mesmo espaço, entre um prédio onde moram 300, 400 pessoas, que acontece muitas vezes nas grandes cidades, e uma cadeia, enfim, a pessoa que vai às compras, toca no elevador, enfim, há formas de controlar isso. Portanto, eu digo, não tenho a menor das dúvidas que a vida e a saúde e a integridade física dos presos têm que ser protegida ao máximo, como qualquer outra pessoa, não têm menos direitos nesse aspecto humanos do que de qualquer outra pessoa. Agora, eu tinha que explicar isto. Eu sinceramente acho, e agora já vou dar a minha opinião, pode ser especulativa, mas é a vida, não é? Como não temos certezas. Eu sinceramente acho, eu ouvi o Primeiro-Ministro dizer há 2 ou 3 dias, naquelas conferências de imprensa para os empresários, a dizer, não se aproveitem disto, nós vamos andar atrás, vocês não se aproveitem. E o que me parece aqui é que não sei se não estamos a aproveitar isto para resolver um problema crítico que se conhece há anos das cadeias portuguesas, e resolver isto libertando aqui 1.200 e desanuviando muito as cadeias. E eu só acho, se isso for feito com esse objetivo escondido, só acho mal que não se diga. E, portanto, se não pode haver aproveitamentos da crise para ninguém, nem para os empresários, nem para as famílias, o Governo também aqui tinha que explicar melhor qual é essa necessidade tão urgente e tinha que, no meu caso, gostava de ouvir uma explicação científica para os presos estarem num risco enorme de saúde. Se houver então esse aproveitamento ou razão escondida, Hélder, para não ferir Zé Pedro Silva, retiro o André Ventura e ponho o CDS, que também estava aqui a confirmar, que também queria saber da ponderação de ponderar, libertar ou não reclusos, de perceber quem é que pode aproveitar-se disto, porque eu percebo que não queiram falar, mas parece-me aquela medida, lá está, nós estamos a falar sobre isto e ninguém sabe muito bem como é que vai ser feito, onde alguém se pode aproveitar para dizer, olha, estão a ver o que é que aconteceu aqui, porque parece-me difícil recolocar reclusos, não é? Ou nem que seja para tirar as pessoas da prisão. É ténue a linha, digo eu. Primeiro ponto, isto são recomendações da OMS e não apenas da OMS. E se há de facto uma preocupação mundial em termos de saúde, a principal autoridade na matéria é a Organização Mundial de Saúde. Sabemos disso e sabemos também que a OMS tem cometido muitos erros na avaliação em relação ao coronavírus. Mas é de facto uma recomendação da OMS. Esse é o primeiro ponto. Portanto, isto atende a esse alerta e a esse pedido de várias instituições, várias organizações, incluindo, lá está, a OMS, de libertação de presos que têm penas a terminar
ou de crimes que não são graves. Segundo ponto, não me parece nada que haja um aproveitamento político da parte do governo de libertar estes 1.200, que poderão vir a ser mais ou não, para diminuir a população prisional, porque de facto aquilo que me parece é que nas cadeias há com certeza um risco de contágio muito maior do que se estes 1.200 fossem libertados, ou sejam libertados, porque em princípio é isso que irá acontecer. Não há mais do que num lar, não é? Querido, mas eu não estou a falar de... Não podes libertar os idosos, não é? Eu não estou a falar de... Não, mas há controle sanitário, são zonas... Mas estou só a dizer, não há maior risco. Sem dúvida. Eu não contesto também que... não contesto essa necessidade de proteger quem está mais vulnerável. E acho que uma prisão, um estabelecimento prisional é um ambiente controlado. É um ambiente controlado, mas também é um ambiente em que os ajuntamentos também acontecem, tal como num lar, seja porque vão tomar a refeição... Eu estou a interromper, mas é porque, de facto, está-me a dar imensa vontade, incontrolável vontade de te interromper. Tu não achas que 1.200 pessoas... Estamos nesta fase, quase a chegar ao pico, ou lá o que seja. As prisões, como digo, ainda não se explicou completamente por que motivo é que há um risco assim tão grande de contágio e que afetasse e que fosse um risco verdadeiro para a saúde dos presos. A minha questão é, 1.200 pessoas na rua e 1.200 pessoas que, vamos lá ver se estão na prisão, alguma razão haverá, a menos nos casos em que tenha sido uma injustiça, essas 1.200 pessoas voltarem imediatamente para a rua, o perigo em termos de saúde pública não é maior? Eles vão para casa confinados e respeitar uma quarentena? Não. Ou seja, estão mais seguros, mesmo para efeitos da saúde deles e da família deles, atenção, mesmo para esse efeito, estarão mais seguros num ambiente controlado da prisão ou na rua, depois de estarem presos há, se calhar, anos. A minha pergunta é completamente... E 100% de habituação à saída. Sim, exatamente. Pessoas que nesta fase... É uma coisa que acontece. Que vai ser interrompido, exatamente. Pessoas que numa fase de pandemia na rua vão ser libertadas passado anos e anos de clausura. Portanto, a minha pergunta é completamente honesta. Isto é mais seguro do que mantê-los lá completamente controlados? Pois. E com investimento... Eu duvido desse controle. Eu duvido da salubridade e em espaços comuns, como a cantina, como os pátios onde eles podem sair. Eu duvido. E as próprias condições dos estabelecimentos prisionais. O que eu digo é que a recomendação ou as razões para libertar presos nestas condições de contágio, possibilidade de contágio, é uma coisa que não é nossa. Portanto, isto não foi, de repente, a Ministra da Justiça que se lembrou de inventar isto para nós. Helder, mas tu achas que é uma desresponsabilização governamental querer reduzir o número de pessoas nesta comunidade prisional, quase como dizendo é melhor livrarmos destes e não nos queremos responsabilizar por eles, e como tal responsabilizem-se vocês pela vossa saúde e pela saúde das vossas famílias. Achas que não há uma desresponsabilização, uma tentativa de redução de um número elevado de pessoas que estão nas mãos, obviamente, e à guarda do Estado? Porque não te esqueças de uma coisa: a alimentação, a saúde destes indivíduos, a manutenção de todas as suas atividades lúdicas ou não, são de responsabilidade, acaba por ser da responsabilidade institucional de uma direção governamental. Sem não dúvida. É de algum modo desresponsabilizarem-se. Agora, olha, vão para casa e cuidem-se. Eu acredito que isso será cautelado, e se não for, cá estarei para levar com o vosso chicote. Mas já agora, eu gostaria só de citar o Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, o Jorge Alves, que aponta alguns aspectos positivos em relação a esta redução do número da população prisional, de modo a evitar o contágio pelo coronavírus. Ele diz que, portanto, deixem-me só aqui procurar nas minhas cábulas, parece que estou a fazer isto, parece o Blair Witch Project, porque entretanto... Sim, um bocadinho, vai aparecer ficou de noite aí. Atrás de ti. Vai aparecer um recluso aí, atrás de ti. Mas olha, este então, o Jorge Alves, o Presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, diz que a redução do número de presos vai permitir a aproximação à média europeia dos reclusos por habitante e a possibilidade de uma melhor gestão de quem fica nas cadeias. Isso não parece, de repente, Calma. coisa? Calma. Eu tenho calma.
mas também aponta pontos negativos, ou seja, a necessidade de transferência, estou a citá-lo, de reclusos de umas prisões para as outras, para equilibrar o sistema e diminuir a sobrelotação de algumas, e ainda, outro ponto negativo, o problema de colocar pessoas em liberdade sem emprego e sem acompanhante numa altura em que se prevê de enorme crise e desemprego. Ou seja, isto só acrescenta, de facto, às tuas preocupações, José Pedro, e às preocupações que ainda agora a Rita manifestou e que eu acho que o José Paiva também acompanha. Eu quero acreditar que, não percebendo quase nada da matéria, porque não costumo frequentar prisões, ouvir o presidente do principal sindicato dos guardas prisionais, que até tem uma leitura positiva desta medida e aponta também pelo caminho alguns aspectos negativos, é eventualmente a pessoa indicada para se ouvir. Acredito depois também que essas dúvidas todas que vocês colocaram e que ele próprio coloca serão acauteladas, e isto não será uma libertação à parva, quero eu pensar. Muito bem. Quanto ao aproveitamento político ou não que possa haver, quer do CDS, quer do Chega, isso já estamos mais ou menos habituados, e não me parece que haja condições para isto correr mal. Eu queria só mesmo um comentário muito, muito breve para saber o que é que pensam desta notícia que eu, não tive tempo para ler, mas vi o título e fiquei logo muito interessado, que é: Bloco quer ajuda do PSD para proibir banca de distribuir lucros. Ainda não sei quem dizia que, acho que era já não sei quem é que disse, José Manuel Fernandes, acho eu, que Rui Rio era a nova Catarina Martins. Rita, o que é que se está a passar? O que é que se está a passar com Rui Rio, com Bloco, com PSD? Não sei, mas eu devo dizer que... Ou se achas que isto é uma coisa saudável, não é? Eu acho que tudo o que seja cooperação política transversal à cor para dar cabo ou à ideologia... Não, para dar cabo da banca. Rui Rio disse mesmo bandeira quando foi falar ontem no debate quinzenal. A sua intervenção foi nesse sentido, de que Exatamente. A banca do tem a registro de lucros, não é? Em 2021. Terá a obrigação de ajudar, tem de se esforçar para ser ultrapassada esta situação, e vai ter que ser a primeira a dar o corpo, digamos, para que isso aconteça, sem aproveitamentos e com um grande espírito de solidariedade e abnegação. É normal que, obviamente, Catarina Martins, ou neste caso o Bloco de Esquerda, veja aí uma porta de entrada para os seus intentos, e que faça esse apelo a Rui Rio, que vai ao encontro e na linha daquilo que ele próprio disse, que o PSD defendeu, ontem no debate quinzenal. Faz sentido essa tentativa de cooperação e de criar uma aliança para atingir a banca. Zé Pedro, o que é que te parece este namoro entre esquerda e direita? Parece-me que a oferta do Bloco é uma espécie de beijo de Judas, como é evidente, não é? O Rui Rio mete-se a jeito, foi tonto, e claro que se aproveitaram disso, mas não é para fazer qualquer coisa. Te disse que foi tonto por causa daquilo que disse? Claro. Porque não está aqui nesse aspecto, honra-lhe seja feita, até António Costa, que supostamente devia estar no outro quadrante, até teve mais inteligência do que Rui Rio, porque uma coisa que fez foi exigir, e digam adeus ao Helder, porque ele está a desaparecer. Com a sua influência, exigiu à banca que não deixasse de apoiar. Se eu agora for ali ligar a luz, é pior, porque tenho de desmontar isto tudo. Mas estás ótimo assim, eu acho. Estás bem. Assim, fade out. Não, parece... Faz-me lembrar o Rui Pinto, era assim que o Rui Pinto trabalharia, com certeza. Olha, não sei se sai ou não, se calhar não. Mas sim, Zé, desculpa. Basicamente é isso, eu acho, as declarações, porque repara, não está aqui em causa, portanto, António Costa teve, nesse aspecto, na minha opinião, uma posição muito mais inteligente, não é? Exigir à banca, mesmo que seja numa fase inicial apenas com uma sugestão de apoiar os portugueses, não é? E depois tem que se acompanhar, e o Parlamento tem que acompanhar, estão de facto a apoiar ou não? Estão-se a aproveitar ou não? O regulador, sobretudo, o regulador deve estar completamente em cima da atividade bancária, e no estado de emergência também podem ser aplicadas medidas extraordinárias ao setor financeiro. Portanto, isso é uma forma mais inteligente do que Rui Rio, que vem falar na questão dos prejuízos ou dos lucros, que efetivamente e portanto o Bloco aproveita-se disso e depois dá-lhe o beijo de Judas, que é, então vem cá, junta-te connosco e vamos fazer aqui coisas maravilhosas. Agora o Rui Rio está feito ao bicho.
Hélder, para terminar, achas que Rui Rio isto vai fazer ricochete na sua popularidade e que ele está feito ao bife, como disse Zé Pedro? Como disse Zé Pedro, não sei se repararam, não utilizei o como disse Zé Pedro. Olha que bonitos. Há mais respeitinho aqui no diário. Antes de mais, eu gostaria de assinalar e saudar a referência ao beijo de Judas em plena quadra pascal. Muito obrigado, Zé Pedro. Já que não vamos ter, ao menos... Não, já que Costa proibiu a cancelou. Páscoa. Mas olha, mas tens que agradecer ao Bloco, não é? Tens que agradecer ao Bloco, não é, amigo? Agradeço ao Bloco. Mas antes gostaria de recordar que Rui Rio colocou isto num plano moral. Ou seja, ele disse que os lucros da banca serão uma vergonha e uma ingratidão em plena crise e, portanto, apelou ao bom senso dos bancos e recordou, ainda ontem, que eles dependem da sobrevivência das empresas para sobreviverem também. Isto, de facto, dito por um social-democrata no sentido português do termo, ou seja, por alguém do PSD, é algo novo que eu gostaria de assinalar. Que o Bloco agora lhe espete com um beijo de Judas ou não, ou que lhe dê de facto a mão, é um apoio inesperado, mas que eu até aplaudo também, porque evitar que a banca lucre... Mas a forma de enfrentar a crise é fazermos um decreto-lei a proibir os lucros. Repara, eu não estou a dizer que não concordo com a ideia de que os bancos, se no ano de 2020 apresentarem lucros, que será uma coisa obscena. Mas estamos a antecipar uma coisa estúpida. Eu sei que isto... Temos que ver. Eu sei que isto vai ser rotulado de imediato de populista, portanto vou já colocar populismo, populista, demagógico, insensato eventualmente, mas a verdade é que nós estamos sempre disponíveis para enfiar dinheiro para salvar bancos. E eu percebo a necessidade de os salvar, no sentido em que a economia é também quem leva pão à boca às pessoas. Mas, de facto, parece muito mais simples salvar a banca e bancos do que trazer os portugueses que estão retidos no estrangeiro e que não podem... Concordo contigo. Portanto, nesse sentido, mesmo considerando que pode vir a revelar-se um beijo de Judas, eu acho que um pacote de medidas que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, cujo objetivo passa por evitar que a banca lucre e abuse do desespero das pessoas, parece-me sensato mais a segunda parte do que a primeira. Porque evitar que a banca lucre parece-me de facto tonto. Calma. Abusar do desespero das pessoas já me parece, de facto, da maior sensatez. Exatamente. Populismo, não o teu, mas o deles. Populismo do mais básico, por uma razão muito simples. Porque é evidente que os bancos devem muito à economia portuguesa, às famílias, às empresas e tudo. É evidente que os bancos foram sempre resgatados, é evidente que que os portugueses estão a pagar buracos criminosos e que puseram todos o dinheiro ao fresco em paraísos fiscais e estão todos em liberdade. Portanto, que isso é obsceno, não há a menor das dúvidas. Agora, eu não percebo como é que se pode dizer que não é populismo do mais básico, partidos políticos estarem preocupados em dizer já, eles não podem fazer lucros. Não. Então que legislem contra essa possibilidade, nomeadamente de dar cabo das famílias e das empresas. É que essa é a questão. Mas como nós vivemos num país em que a política é só discurso para as 20 horas, para o telejornal, então o que fica agora o Bloco está-nos a defender, está a dizer que os bancos não podem ter lucros. Essa merda não interessa nada, até porque qualquer pessoa perceba... palavrões que as pessoas estão a ouvir e estamos na Páscoa. Qualquer pessoa que perceba o mínimo estou a dizer o mínimo, até a cultura geral, não é preciso ir para as universidades, mas quem perceba o mínimo, cultura geral de alta finança, percebe que estas coisas dos balanços, percebe que estas coisas das contas, lucros, prejuízos, nós conseguimos mexer nisto muito bem. Um banco não apresentar resultados positivos ou ter resultados zero, ele pode ter feito muito dinheiro. Portanto, a mim não me enganam o do Bloco de Esquerda, porque o Bloco agora faz esta lei e eu, banqueiro, chego lá e digo, olha, meu amigo, eu até tive prejuízo, veja lá, 100 milhões, e posso ter feito uma fortuna e posso ter dado cabo das famílias das empresas. Porcado. Posso ter dado cabo. Olha! Mas é isso. Portanto, só para dizer, são leis para inglês ver e a conversa da treta. Eu consigo... O que é que Ricardo Salgado fez durante anos? Mexer nas contas, aldrabar contas, com o seu comissário ao conte e com mais não sei quantas empresas. Portanto, já percebemos. Vocês querem ser enganados outra vez. Para de crucificar o Hélder.
Querem Para ser de ser enganados. mau para o Helder. Querem ser Estamos na enganados outra Páscoa. vez. Não é o Por acaso Helder. diz amor. Não é Não o acho Helder. nada. Não é o Helder. ok. É o Bloco. É o Outra Bloco. Mas eu queria referência que fosse. Pascal. Querem ser enganados outra vez. Zé Pedro, já percebi. Foi outra referência Pascal de Pronto. justificar. Se querem proteger as famílias. Vamos todos desligar e vamos deixá-lo a falar aqui. Não. Isso é que era. Até porque, Então vá, até adeus, porque o Zé Pedro está a falar num fuso horário diferente do meu, claramente. Pois é, e do Pois é, nosso não também, consigo olha lá. perceber. Lá, e não- Eu já Como é tinha que tu percebido isso. Mas como não, é que tu ali tens o Paiva tanta luz está aí? ali uma janela. O Paiva É está pá, ali mas uma está Mas eu também tenho uma completamente janela. escuro quase. Eu tenho uma Pelo amor janela. de Deus. Ok, estou no Eu Brasil. vou-te mostrar a minha desculpa. janela. Agora era fixe ele estar a falar com esta Estás a conversa ver? nada aqui, estar numa grande mansão. Estou no Com um Brasil. banqueiro, com um bem banqueiro. Exato. Ricardo Salgado, já vou. Exato. Por acaso tenho que fazer frango fricassé para o meu amigo banqueiro. Então queria terminar dizendo que este diário de reflexão nunca é uma conversa da treta com vocês, que comam muitos ovinhos e, pegando na palavra de Zé Pedro, façam muitas obscenidades. Ele não disse Palavra isto, do mas senhor. eu pego na palavra do senhor. Façam muitas obscenidades nestes dias do senhor e noutros dias, está bem? Foi mais um diário de reflexão. Vemo-nos amanhã, no dia de reflexão, sábado. E adeusinho. Fiquem bem, bom dia, boa noite, boa tarde. Adeus.